E aí, gente, Olá! tudo bom? Aqui é o Francisco Eduardo Fernandes. E Ana Paula Fernandes. Hoje nós viemos trazer aqui um vídeo diferente. Um pouco né? diferente. Mas tudo tem a ver com Deus, né? É o top 10. As 10 coisas mais sobrenatural que aconteceu na minha vida com Deus, né? A minha companheira, né, vai estar aqui. A minha esposa, ela vai fazer, né, as perguntas, questionamento. Assim, a gente vai interagir, né? Então, vamos ler uma palavra, né, para não perder o ritmo. Salmos 27, versículo 10. Apenas um. A palavra de Deus diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Essa palavra diz que, né, se teu pai ou sua mãe te abandonar, ele te recolherá. É difícil a gente encontrar pai ou mãe que abandone seus filhos. Mas, mesmo que esses pais existam, a gente tem um Deus que nos recolhe, tá bom? Que você possa confiar no Senhor Jesus em todo o tempo. Amém. Tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta. Qual a pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta é: como você conheceu Jesus? Você tinha com que idade? Eu tinha uns 10 anos de idade quando eu conheci o Senhor Jesus. E tive uma experiência, tipo, 47 anos, 37 anos. E quando eu fecho os olhos, eu lembro dessa experiência que eu tive. Qual foi essa experiência? Eu tive o arrebatamento de espírito, né? Eu vi o meu espírito sair do corpo. Né? Eu cheguei nessa igreja com 10 anos e os irmãos, né? Eu aceitei a Jesus, era uma criança. E quando eu cheguei lá na frente, os irmãos fizeram uma roda, né? E pediram para mim ficar de joelho. E quando eu fiquei de joelho, eu estava de olho fechado e senti meu rosto queimar. E quando eu fui olhar, quando eu abri os olhos para olhar, era uma janela de fogo na minha frente. Essa janela cresceu, ficou no tamanho normal. E de dentro da janela de fogo, uma mão veio e falou: vem comigo. E eu levantei do chão, e antes de entrar na janela eu olhei para trás e os irmãos estavam lá orando por mim e eu ainda estava de joelho. Então foi essa a experiência número 10. A segunda pergunta: os 6 tiros que falhou. Isso eu tinha 21 anos, né? Eu era da Igreja Batista e eu era funkeiro, né? Quando eu era do mundo, eu era funkeiro, brigão, né? Tinha divisão de bairros, tipo Era rivalidade. uma gangue, né? Então tinha o meu bairro, né? Era Boa Vista e Boa Sul não se dava com o meu. Na minha época era o bonde dos carecas, era Boa Sul. Os caras raspavam a cabeça. E eu tinha me convertido, me afastei disso, né? E eu vindo da igreja, indo pra casa, quando eu fiz a curva, em mais de 300 indo na minha direção. E o que você pensou na hora? Eu pensei que ia morrer, né? Aí ele puxou a arma, né? E deu 6 tiros no meu rosto, mas não saiu nenhum. Então foi uma coisa assim sobrenatural, né? Todo mundo que estava na rua viu lá a arma pipocando, tac, 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 tac. E eu fiquei assim desorientado. Mas foi um maior milagre pra mim, assim, ali eu já vi que Deus tinha um plano na minha vida. Tá, emendando já uma na outra, né, dos 6 tiros com os funkeiros, ele já falou a terceira pergunta, né? Então,
E emendou, tinha essa pergunta também, né? Os funkeiros na rua, né? Mas, como você já falou, né? Então ela já valeu como a primeira, a segunda e a terceira pergunta. Então vamos para a quarta pergunta. Me conta essa história, como que seus inimigos ficaram cegos? Tudo tem a ver, os funkeiros, o homem que deu tiro e essa questão de cegar meus inimigos. Eles invadiam as igrejas, né, para me matar dentro da igreja e perguntavam ao meu pastor, cadê o Francisco, cadê o Pretinho, cadê o Eduardo, né? Que muita gente me conhecia com esses três significados, Francisco, ou Eduardo, ou Pretinho. E meu pastor falava, vocês passaram por ele agora, não viram? Ele, não vimos. Ele foi para casa da mãe dele. Aí ficava nessa de me procurar, Um belo dia eu saindo para evangelizar, aí o irmãozinho atravessou a rua de paletó e gravata, eu de bermuda, de camiseta, né? O cara Batista não anda de roupa comprida, anda de roupa comum. E o irmão veio, atravessou a rua, apertou minha mão, começou a falar em mistério, começou a pular. Aí eu vi uma cobra, né, uma serpente enrolada em mim, no mundo espiritual. E o irmãozinho falou, Deus manda dizer pra você que seus inimigos estão cegos. E dali pra frente, né, aquelas pessoas que queriam tirar minha vida, elas foram elas mesmas se matando, uma atrás da outra. Deus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Deus é Deus. Quinta pergunta. Me conta um pouco quando você viu a história do anjo. Essa foi a mais linda, né? Eu trabalhava no ônibus, então eu pegava a minha empresa fazia 3 meses de manhã, 3 meses à tarde. E esse período eu estava 3 meses à tarde, então minha igreja fez uma campanha de subir um monte, a igreja toda. E eu não podia ir, eu fiquei muito triste por não poder participar da campanha que o pastor estava fazendo. Se um dia ele vê esse vídeo, pastor Morão, te amo. Mas ele lá no monte, né, eu estava lavando roupa, e ele lá no monte orando por mim, e eu lavando minha roupa para trabalhar no outro dia. E o pessoal, eles oraram, né, por mim, né? Eles oraram lá, toma o Eduardo lá, o Francisco Eduardo, que os anjos do Senhor acampam em volta dele, pai. Eles orando lá. Aí eu fui estender a roupa no varal. Aí com a roupa no varal era um quintal aberto. Eu saí debaixo do telhado. Quando eu saí debaixo do telhado, meu corpo começou a tremer. Tremer. Aí minha cabeça foi fazendo assim, sozinha pro alto, assim. Aí quando eu olhei, eu vi aquele homem assim na minha casa flutuando. Aí ele foi e falou, liga pro seu pastor e diga o que você viu. Aí eu fui correndo pra dentro de casa chorando de alegria. Aí o pastor, ele, calma, Francisco, calma, Eduardo, calma. Eu, pastor, e chorando, eu, pastor, e ele, o que foi? Fala pra mim, calma, fica calmo. Eu vi um anjo, o anjo mandou dizer que eu vi ele. Amém. E essa história também me faz relembrar também uma história muito parecida também, né? A gente morava no Rio, né, numa casa lá no Rio, e a gente tinha acabado de discutir, né, qual o casal que não discute, né? Então, eu não queria que ele saísse pra rua, né? Então, na época a gente tinha um carro, né, do Baby, né, era um verdinho, chamava de Ben 10, não chamava de Baby, que o carro era... Depois a gente vai contar essa história do carro. Então eu falei pra ele que esse ano não saio. Ele, vou sair, vou pegar a chave, mas não saio, né? Na época que ele bebia, né? Essas coisas todas. Ele falou assim, eu vou sair. Aí eu escondi a chave do carro, né? Falei pra ele, não vai sair. Justamente pra quê? Pra que não acontecesse algo com ele. Então, tipo assim, se eu... É meu marido, é meu parceiro, é meu companheiro.
amo da mesma forma que ele me ama. Se eu não zelar pela vida dele, né, não ter zelo pela vida dele, de que vale o meu amor por ele? Amém. Né? Então eu falei, não vai sair. Quando eu falei que ele não vai sair, ele entrou pra dentro do quarto. Quando eu abri a porta para poder guardar, pegar umas coisas lá fora, eu abri a porta, eu me lembro como fosse hoje, eu tremi. Hoje eu tô rindo, mas na hora eu tremia que nem aquelas, como é que se diz, né? Um pau de vira-tripa. Não. De tripa vira-pau, sei lá como é que é. Eu vi aquelas pernas assim enormes. Vara verde. Igual vara verde. Igual vara verde. Vi aquelas pernas enormes assim na porta, eu paralisei, eu fiquei assim. Vida? Corre aqui. Ele, o que foi? Eu não tinha ação. Ele não chegou a ver, né? Porque ele não tava, né? Eu cheguei a ver. Aí eu expliquei pra ele e falei assim, filho, eu acabei de ver um anjo, aquelas pernas grandonas, né? E brilhosa. Eu me assustei na hora. Mas hoje, contando, entendeu? Hoje, tranquilo, eu sei que era o Senhor que estava guardando a nossa casa. E guardando ele para que ele não saísse. Sempre. Né? Então, ele com essa história também fez me relembrar. Essa história também que aconteceu comigo. É benção. Só benção mesmo. Então vamos pra sexta pergunta. Me conta um pouco dessa do que se diz, da foice. Da foice foi assim. Conhece o pastor João Vitor Palharim? Já ouvi falar. Muita gente conhece, né? Ele conta, né? Ele tem o dom de contar a história na rádio. Né? O João Vitor Palharim, ele falava todo dia na melodia, às 6 da tarde e às 10 da noite. Ele contava uma história da Bíblia, né? Uma narrativa. E nesse dia eu estava lá lavando roupa, assim como no dia do anjo. Só não lembro se foi um primeiro ou outro, mas eu acho que não, acho que foi depois. E eu tô lá lavando roupa e ouvindo a rádio, né? Ouvindo a narração dele. E ele terminou a narração e ele falou assim, eu vou fazer uma oração agora aqui, porque o Senhor falou que me deu 1000 ceifeiros para tudo que você está fazendo. Levanta a mão pro alto e abre a mão. Não estivesse segurando algo. Aí eu abri a mão, parei assim, estava de frente pro tanque, né? E estava com a mão aberta assim. E de repente ele orou e falou, aquele que vê uma foice na mão, você é meu ceifeiro. E eu, né, quando eu abri o olho, tava lá a foice na minha mão. A lâmina, né? Uma foice que eu nunca tinha visto na vida, uma foice espiritual, né? E quando eu olhei para a lâmina, eu vi a lâmpada da varanda que eu lavava roupa, o reflexo, eu vi a lâmpada lá pendurada lá. Eu fiquei, eu falei, ó, como é que pode, né? Algo espiritual ser tão real, né? Mas foi assim. Glória a Deus. Infelizmente eu cheguei lá na igreja e não tive, né, o tratamento como deveria ser tratado, que eu acredito que se aconteceu algo era para ter um zelo maior, né? Mas eu sei que tudo é Deus trabalhando, né? Não posso questionar nada, mas Deus está no controle de tudo. Amém. Amém? Vamos lá. Sétima pergunta. O dia que choveu no monte. Isso foi lindo, maravilhoso. A gente congregava num bairro, né, onde tinha essa do Pastor Mourão. O bairro tinha um alto índice de estupro, tráfico de droga,
Era um botequim, cada 50 metros tinha um botequim. As famílias eram tudo destruídas. Então juntou eu e mais 5 irmãos, né, de outras igrejas, pra gente orar pelo bairro. Para que Deus fizesse algo pelo bairro, porque a gente não poderia fazer, mas Deus poderia mudar aquele quadro. Com certeza. E a gente começou uma campanha terças e quinta no monte. E nessa campanha, eu cheguei lá um dia, tava chovendo. E tava para chover, ainda não tinha chovido. E terças e quinta eram meus dias da igreja, meus cultos. Então quando eu acabava o culto, eu subia o monte. E o tempo todo escuro, aquela chuvinha bem fraquinha, caía e parava, mas eu fui lá, mantive firme o meu propósito. Só que nesse monte só tinha uma árvore lá em cima, não tinha mais nada, só tinha um morro, capim e essa árvore sozinha. Aí eu fui orar, aí eu orei o pé da árvore, né? Botei minha cara no pó e tô orando lá, intercedendo pelo bairro, pedindo a Deus para acabar os estrupos, acabar o tráfico, acabar os bares, trazer, né? Converter a família, né? Salvar a família. Uhum. E eu tô vendo o barulho da chuva cada vez mais forte, mais forte. Aí quando eu acabei a oração, que eu fui abrir os olhos, aí chovia em volta de mim e da árvore. Só não chovia nem em mim nem na árvore. Mas em volta? Em volta da árvore chovia. Aí chovia muito. E eu falei, eu peguei a minha mochila e falei, eu vou ter que esperar a chuva parar para mim descer. Deus é maravilhoso. E após eu acabar a oração, a chuva deu aquela enfraquecida e eu desci e fui para casa. Deus é tremendo, né? É verdade. Mais experiência. Então vamos para o top 8. O milagre. Esse milagre que aconteceu com você é sobre dinheiro. Eu estava devendo, né, uma pessoa e toda vez que eu encontrava ela, eu não tinha o dinheiro. Quando eu tinha o dinheiro, eu não encontrava ela. Mas toda vez que ela me encontrava, ela vinha cheia de marra, cadê meu dinheiro? Agora é crente, né? Crente não pode reagir. Crente tem que bater numa face e dar a outra. E eu falava pra ele, pô, mano, eu vou receber mês que vem. Aí discutia, me ofendia, aí eu orei e falei, Senhor, em nome de Jesus, eu vou guardar esse dinheiro na minha carteira para dar esse cara. Aí passou uma semana, eu encontrei ele foi lá na minha igreja, nisso eu encontrava ele na rua, ele foi lá na minha igreja para me passar vergonha. Aí ele entrou no estacionamento da igreja, quando acabou o culto, aí ele já veio, o safado, devedor, caloteiro, crente safado. Aí eu falei, pô, eu falei pra você que era pra você ir no pagamento. Aí eu falei dentro de mim, né, na minha mente, eu falei, Senhor, eu vou a pé. E era longe, a minha igreja era no Joque e eu morava no Galo Branco, em uns 30 ou 40 quilômetros de distância. Pra ir a pé. E simplesmente eu abri a carteira, só tinha aquela nota de 10. Pra ir a pé é muito longe. Que era o dinheiro da passagem de volta. Eu peguei assim os 10 reais pra dar a ele. Quando eu peguei nos 10 reais, a nota fez 2, nota de 10. Pum! Aí eu, Ô, glória! Aí eu dei os 10 reais a ele, né? Pedi desculpa. Aí eu fui, falei pro meu pastor, pastor, só tinha 10 reais. E eu ia a pé pra casa. Eu deveria chegar em casa muito tarde, andar às 3, 4 horas a pé. E na hora que eu puxei o dinheiro pra dar a ele, era 2 notas. Ele, não, tava colado. Eu falei, não tava não, pastor. Tava não, porque era a única nota que eu tinha. Mas foi isso. Eu paguei a ele o que eu devia, né? Glória a Deus. E Deus me deu condições de voltar. Deus não me deu 30, nem 40, nem 50. A minha preocupação era voltar para casa, porque a Bíblia diz que nós devemos viver o hoje, o agora. O amanhã pertence a Deus. Quando o Senhor derramava o maná para os judeus no deserto,
a ordem dele era para que todos comessem e se alimentassem, ninguém guardasse nada. Começou no dia, porque ele ia suprir no dia seguinte. Assim como a roupa não apodrecia, nem os sapatos se rasgavam, ou vice-versa, assim era o alimento. Uma nuvem que andava de dia, cuidando para que o sol não queimasse, e uma tocha à noite para não clarear e não passar frio. Então é a mesma coisa. Deus, ele faz o impossível e nós fazemos o possível. Tá bom, gente? Que possa viver na presença de Deus, vivendo agora. Porque até aqui nesse vídeo a gente não sabe se vamos sobreviver até o final do vídeo. É verdade. Então acabou? Não, falta top 9. Tá chegando a beira. Top 9. O rádio falou comigo. O rádio, foi assim, eu evangelizava muito sozinho. Na minha igreja não tinha quase ninguém, então eu não tinha ninguém para me evangelizar comigo. E eu era, viciado em drogas, tudinho. E eu ficava ali direto, pô, Senhor. Meus amigos que estão lá no tráfico, que são viciados, então eu saía da igreja, eu dizia ir para casa, eu ia lá ver eles. Aí eu ia lá ver eles, dava um panfleto, orava. Eu tinha livre acesso. Eles me respeitavam porque eles conheciam a minha história de depressão, de vício. Então eles achavam lindo Jesus ter transformado minha vida. Mas teve um dia que eu cheguei lá e encontrei um bandido. Aí ele falou, pô, tu é o maior crente safado. Todo mundo que se converte não passa nem mais por aqui. Não querem nem mais saber da gente. Você é o único que está sempre aqui. Você está doido para voltar pro pecado. Aí eu não falei nada porque o Espírito Santo não botou nada dentro de mim. Mas aquelas palavras que ele falou, eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Porque eu ia no bar, os meus amigos estavam lá bebendo, porque eu ia lá evangelizar, aí eles pagavam uma coca pra mim, bebe uma coca comigo aí. Aí eu bebia uma coca, quem passava pensava que eu tava bebendo. Aí o irmão Eduardo voltou lá, tá entendendo? Mas não, eu tava lá no bar, evangelizando, dando atenção, ouvindo as dores dele. Depois ele me ouvia. Porque um verdadeiro crente, ele, da mesma forma que Deus muda as nossas vidas, a gente quer também que Deus mude a vida das pessoas. Às vezes a gente vai falar alguma coisa a gente vai levar uma palavra, falar de Deus, Eu, no Rio, eu também fazia negócio de evangelização. Na igreja que a gente frequentava lá na Universal, e eu fazia parte do grupo Resgate. E eu ficava mais na parte da não é digitação, não, esqueci o nome, acho que é digitação. Eu ficava filmando, Eu tirava foto e era digital. Eu era digital do meu grupo. Então, muitas das vezes a gente ia visitar, a gente fazia visita, a gente batia nas portas, as pessoas não queriam atender. Muitas das vezes quando a gente encontrava na rua, a gente ia evangelizar, não quero saber desse seu Deus não. Aí é muito triste. Aí eu pensava assim, eu conversava com as minhas irmãs e eu falava assim, gente, é muito triste você tentar levar a palavra de Deus para uma pessoa, principalmente nesse momento, que logo que você estava lá no início da pandemia, Quando começou a surgir a pandemia, a gente ainda estava evangelizando, não tinha se agravado tanto isso. Então, a gente ainda estava evangelizando. Então eu passava e falava assim, com a irmã Socorro, falava assim, é muito triste, a gente tentar evangelizar, levar a palavra de Deus para as pessoas, e as pessoas falam assim, não quero saber desse seu Deus não. Aí eu mesma me perguntava assim, eu falava assim, Senhor, é muito triste a pessoa não querer saber do Senhor.
Eu acho que no juízo final, vai ser muito triste. Porque aqueles que aceitaram Jesus vão estar com o Senhor na glória. E aqueles que não aceitaram? Aqueles que não quiseram saber de ti? Daqueles que não quiseram saber nem ouvir? Eu ficava imaginando assim, né, a pessoa, né, sei lá, pode ser que eu esteja, né? Mas eu sempre pensava, eu falava assim, imagine, a pessoa tá lá no inferno, né? Morreu, foi pro inferno. Aí ela lá, porque o inferno é agonia. É cheio de enxofre, como é que fala, né? Não, cheio de enxofre, não, enxofre. É enxofre, né? Então, enxofre e tudo. E lá ela vai pensar, por que eu não dei ouvido àquela irmãzinha? Amém. Por que eu não dei ouvido ao que Deus tinha para falar comigo? Amém. Eu ficava me perguntando, eu me colocava no lugar delas. E é muito triste, gente. É muito triste, às vezes, um cristão levar a palavra do Senhor, entendeu? Eu também, quando eu não era crente, também achava isso. Crente. Já sei, eu que vou falar, entendeu? Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me arrepender do meu pecado, entendeu? Pedir perdão a Deus por isso e me converti. Hoje eu tô aqui para levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que precisam, né? Não só a mim, mas também aquelas pessoas que precisam, que necessitam. Às vezes, muitas das vezes quando a gente batia na porta das pessoas lá, às vezes as pessoas estavam precisando de ajuda espiritual. Muitas das vezes as pessoas davam ouvido, outras pessoas às vezes nem queriam saber nada. Mas relatando. Mas conseguimos ajudar muitas pessoas, né? Mas relatando que as pessoas, né, elas serão julgadas pelas escolhas, né? Você escolheu não seguir Jesus, então você vai para o inferno. Você escolheu seguir Jesus, você vai para a morada do Altíssimo. Essas rejeições, isso tudo vai estar escrito lá no livro, no grande livro. E a pessoa vai dizer que não teve oportunidade, teve. A irmã Ana Paula falou de Jesus para mim e eu não quis ouvir. Eu sou irmão da Ana Paula, eu estou vendo a vida dela sendo transformada e não quero. Tá entendendo? Eu sou o pai da Ana Paula, eu vejo Deus realizando maravilhas na vida da Ana Paula e eu como pai não quero seguir e nem ensinei a minha filha a seguir a Cristo. Tá entendendo? Mas a gente tivemos uma oportunidade diferente, né? De a gente ouvir a voz de Deus através de um pregador. Então eu estava lá evangelizando e esse bandido chegou para mim e falou que eu era safado, que eu estava ali. Eu saí dali muito triste, triste mesmo. E eu fiquei preocupado com a minha vida. Eu falei, será que eu tô tão mal assim? Será que eu tô realmente me desviando, voltando pro pecado? Aí veio a dúvida. Aí eu entrei dentro de casa. Na minha casa, né, que eu morava, só tinha uma cama de casal e um rádio. Aí eu sentei na sala, a casa era sala, cozinha, era grande, mas eu só tinha a cama de casal e esse rádio. E eu sentei no chão da sala, que eu orava na sala, meu altar era ali na sala, eu orava pelas fotos, pelos pedidos de orações. E eu sentei triste e falei, Senhor, me perdoa. Eu não quero voltar pro lamaçal do pecado, eu não quero voltar pra essa. E o rádio tocando a música lá, tocando louvor. Daqui a pouco o radialista foi e falou, calma aí, você que tá sentado aí nesse banco aí. Aí até ali tudo bem. Ele, ô Eduardo, tô falando com você, Eduardo. Eduardo, Jesus pregava pros pecadores, pra prostituta, pro ladrão. Tá entendendo? Meu irmão, tu tá no caminho certo, Jesus manda tu avançar, rapaz. Jesus é contigo, rapaz. E eu chorando não porque Jesus estava falando aquilo, não, mas porque estava usando o rádio para falar comigo. Eu era como criança. Então,
Essa foi minha experiência com o rádio. Mas devemos ser como criança para entrar no reino do céu. Amém, nascer de novo. Nascer de novo. E agora a top 10. Deixamos ela só pro final. A 10 Me conta essa história que você andou por cima da água. Eu tinha, né, saído da Batista e do Assembleia e eu estava em busca do Espírito Santo, né? Eu não entendia porque não tinha quem explicasse. Aí a gente aprendia o Evangelho sozinho, por conta própria. E eu simplesmente chamei os irmãos lá, né, pra gente, vamos orar, vamos jejuar para ser batizado com o Espírito Santo, porque o alvo da gente era esse. Aí vamos. Aí tinha uma ilha perto da gente, uma ilha perigosa. Aí a gente era aventureiro, né? Cristão sem medo. A gente foi, eu falei, vamos lá orar lá na Praia da Luz, lá na casinha lá em cima. Aí o irmão, você vai? Eu falei, vou. Aí para atravessar essa ilha tem um canal de 100 metros. 100 ou mais. Então, o mar, né, ele tem uma hora que ele tá mar alto e tem uma hora que tá maré baixa. E nós chegamos lá, no horário, a maré tava alta. Aí botamos as Bíblias no saco, na sacola de mercado, e atravessamos a nado. Fomos a nado até o outro lado, subimos um monte, buscamos a Deus, buscamos. Pô, tivemos experiência com Deus, descemos igual criança, rindo à toa. Tá entendendo? Mas eu já era batizado e não sabia, né? Eu fui batizado quando eu tive o meu batismo nas águas do arrependimento. Eu fui batizado ali com o Espírito Santo, mas não sabia. Porque eu achava que batismo era só quando falava em línguas estranhas. E línguas estranhas é apenas um dom. Você só sabe se você é batizado com o Espírito Santo com seus frutos, que é o fruto do amor, paciência, longanimidade, bondade, perdão. Poxa, esses são os frutos do Espírito Santo. Então, a gente quando voltou, a gente chegou lá e a maré estava alta ainda. E isso já era quase 5 horas. E não era para estar. Só que para atravessar, tanto para ir como para atravessar, existe uma coroa. E essa coroa, ela fica entre uma ponta do canal e a outra ponta. E eu falei, Rogério, vamos procurar a coroa para a gente poder atravessar e só nadar. Com a coroa só nadava só 3 metros. Que a coroa é um barranco de areia que ela vai, que no caso não é areia, né? Ali já era lama, já tava, a Guanabara já estava perdida nessa época. Eu falei, a gente anda. Aí eu comecei a andar e ele ficou lá parado. Ele, não, tem que atravessar aqui. Eu falei, não, vamos aqui, eu tô achando. Aí eu ia andando e só molhando o peito do pé. Aí eu fui andando. Eu, Rogério, eu tô achando a coroa. Aí eu fui andando, aí nisso passou nas minhas costas um barco. O barco passou, o pescador passou com o barco e falou, meu filho, tu tá andando por onde? Aí eu olhei pro barco passando, olhei pra Rogério lá com a mão assim, volta. Pequenininho ele, eu já tinha atravessado já o canal quase todo. E ele ficou pra trás. E eu olhei pro meu pé, quando eu vi o meu pé, só com a borda do peito do pé, com água, eu continuei atravessando, correndo. Cheguei lá, caí de joelho na areia, falei, Senhor. Aí ele atravessou, o Rogério atravessou a nado e nós contamos isso durante uns 3, 4 meses para todo mundo. Uns ria e outros acreditavam. Mas, tipo assim, todos os sobrenaturais que aconteceram na minha vida, não foram só esses 10, foram muitos, tá entendendo? E eu queria contar todos, mas ia demorar uma eternidade. É muita experiência com Deus. Mas para você adquirir essas experiências, né? Para você viver sinais e maravilhas, é fácil.
É só você negar o pecado, você fazer como Jó, andar na integridade, ser honesto, fugir do pecado. Você vai, essas maravilhas tudo vai acontecer na sua vida, até maiores do que aconteceu comigo. Com certeza. E tem acontecido. Também aconteceu também comigo, né? Muitas coisas. Tem acontecido. Com a gente, né, aqui em casa, a gente tem vivido melhor, sabe? Hoje, né, nós estamos morando aqui em Rio das Ostras, estamos tendo experiências novas com Deus. Hoje estamos numa igreja onde cuidam de nós, onde nossos pastores nos amam. Então, a gente está realmente vivendo uma família de Deus hoje, onde não existe ninguém melhor do que ninguém. É todo mundo igual. Então, eu fico feliz hoje de estar sendo, né, conduzido aos pastos verdejantes por um pastor, por um apóstolo, né, apóstolo Amaury, meu pastor e sua família. Eu agradeço, né, peço a vocês que continuem nos seguindo, continue deixando seu like, ativando o sininho, né, para quando a gente subir o vídeo no YouTube, que ele possa... Como é que fala? Esqueci. Inscreva no canal, deixa o like e inscreva no sininho. Ative o sininho. Para que toda vez que a gente botar um vídeo, vocês serão notificados. Agora acertei. Bem. Vamos lá. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, gente. Amo vocês, hein? Tchau.